Olá, gente, isso aqui é o K. E como a Fernanda Torres voltou a ficar nos holofotes, né, por conta da vitória dela no Globo de Ouro, né, e o filme, Ainda Estou Aqui, que ganhou muito prestígio, né, é um filme muito elogiado por alguns e tal, há quem não gosta, é claro, mas assim, é um filme que está sendo muito bem conceituado e com possibilidades reais de concorrer ao Oscar, né, inclusive a Fernanda Torres talvez concorra como melhor atriz. Estamos assim nessa expectativa, né? Não sei o que. Claro que não é uma unanimidade, nunca é, né? Mas assim, ela voltou a ficar em voga. E eu achei que seria uma boa oportunidade pra gente conversar sobre um outro filme dela, que também é muito bem conceituado, ele é muito querido, né? Pelos críticos, principalmente. E é um filme que talvez nem todo mundo conheça, que é o Terra Estrangeira, né? Que curiosamente é um filme do mesmo diretor de Ainda Estou Aqui, né? Que é o Walter Salles. E aqui o Walter Salles ele dirige em parceria, né? Ele está acompanhado da Daniela Thomas. E ele conta uma história que deixa eu ver como que eu consigo resumir para vocês sem dar spoilers, né? Não quero falar, pelo menos não nesse pedaço aqui, com spoilers do filme. O filme é sobre imigrantes, né? Basicamente conta a história de dois personagens, que é o Paco e a Alex, né? A Alex, que o Paco é interpretado pelo Fernando Alves Pinto e a Alex pela nossa queridíssima Fernanda Torres. E o Paco vive no Brasil e ela em Portugal. E tipo assim, eu não quero falar muito mais do que isso. Eu até poderia, porque tá na sinopse, mas eu não quero falar. O que eu posso falar, assim, é interessante, eles moram em dois, né, em lugares diferentes, mas acredito, eles vão se encontrar, isso aí é bem óbvio, até porque a capa do filme são eles abraçados. E assim, o Terra Estrangeira, ele é um filme interessante, ele é um filme que pode ser meio difícil, porque ele, por exemplo, ele é de 96, né, 95, não, 96. E assim, ele é um filme que tem um tom mais lento, né, assim como vários filmes do Walter Salles. E ele é preto e branco, ainda tem esse detalhe, né? Ou seja, não é todo mundo que gosta de filmes assim. Mas caso você seja alguém que não gosta de filmes assim, eu sugiro que dê uma chance, porque assim, é uma experiência diferente, né? A gente tem que estar se aventurando por cenários diferentes daquilo que a gente está acostumado. E esse filme, basicamente, ele trata de muita coisa. De novo, eu não quero entrar em spoilers, mas ele trata de muita coisa que é interessante da gente pensar um pouquinho. Ele acontece durante o período do presidente Collor, né? Que, não sei quantos conhecem a história, ele confiscou, né, digamos, uma parte do dinheiro, né? E ele confiscou uma parte do dinheiro da população em questão de impostos, em questão de por um certo propósito lá que ele explicou na época. Eu nem quero entrar nesse detalhe político aqui, mas acontece é nesse período que o filme se passa, né? E assim, o que o filme traz pra gente? Por que é interessante assistir esse filme? Porque assim, ele é uma experiência bem diferente do que a gente está acostumado, porque é um filme que vai tratar, por exemplo, sobre romance por uma ótica, não que seja não que ela seja inovadora, mas por uma ótica muito mais trágica, sabe? Uma ótica diferente, uma ótica um pouquinho mais crua do que a gente está acostumado em filme de romance, por exemplo. Então, é óbvio que assim que você começa o filme, você sabe que a personagem da Fernanda Torres com o personagem do Fernando Alves Pinto, né, o Paco e a Alex, vão usando o linguajar popular, vão se pegar em algum momento. Mas é interessante como o filme constrói essa narrativa. E detalhe, no começo do filme ela tem outro namorado, então tem esse detalhe ainda. E não vou dizer o que acontece e tal, mas assim, é um romance, eu acho que foi isso que eu mais gostei no filme. É um romance que vai se construindo através do desejo desses dois personagens em saírem de onde estão. Porque o que eu posso dizer, sem dar muito detalhe, é que o Paco ele quer ir para a Espanha e ela quer voltar para o Brasil. E assim, relembrando, ele mora no Brasil e ela mora em Portugal. E ele vai ter que ir para Portugal para depois chegar na Espanha. Então assim, eu não quero dizer porquê exatamente, mas ele vai ter que fazer esse trajeto. E assim, o filme, de novo, o romance se constrói a partir desse encontro, mas sendo que tá em um contexto de contrabando, então tá num contexto criminoso. Então assim,
tanto o Paco quanto a Alex vão fazer coisas ilegais, né? Já posso adiantar isso pra vocês. E o romance deles nasce a partir desse desejo de conhecer, sabe? Ou conhecer a terra antiga, porque ela quer voltar pro Brasil, ou dele de conhecer uma terra nova. E fala muito sobre imigração, esse conceito. Então, a partir desse desejo dos dois de saírem de onde estão, eles encontram o romance deles. E não é de forma alguma, pode ser previsível, mas não é de forma alguma raso. É muito bem construída a forma que o roteiro vai conduzindo, sabe, a relação dos dois. Não parece forçado de forma alguma. Inclusive o Walter Salles e a Daniela Thomas estão no roteiro também. E com mais dois, né, que é o Marcos Bernstein e o Milor Fernandes. Então, o filme, ele tem todas as batidas que a gente conhece. Por exemplo, tem cenas de tensão, tem cenas que eles vão correr, tem cena de tiro no filme, né? Tem cenas que o tal mafioso quer pegar eles. E assim, o filme passa por todas essas batidas hollywoodianas, de um filme de ação comum, de um filme de suspense. Só que ele permeia com uma mensagem muito interessante, né? Conta-se que o Walter Salles idealizou esse filme depois que ele viu um cargueiro, né? Um cargueiro encalhado, um navio encalhado e tal, no litoral de Cabo Verde, se não me engano. E ele a partir disso idealizou essa história sobre imigração, né? Uma história sobre sonhos, sobre a gente querer conhecer um lugar novo ou querer conhecer um lugar antigo para nós. No caso da personagem da Alex, ela quer voltar para o Brasil, né? É a saudade da terra natal. Então o filme é cheio desses simbolismos que vão se construindo de forma muito interessante. E a direção, eu acho ela muito hábil, porque de novo, ela é lenta, mas é propositalmente. Só que ela, sabe, tem bons... Não é questão de ter bom enquadramento, e olha que tem, mas assim, é muito bonito, né? Eu costumo dizer que pra mim, filme bonito é aquele filme que dá pra pausar em várias cenas e falar, pô, isso aqui é um quadro, né? E o preto e branco, nesse caso, ele retrata, sabe? Ele retrata o aspecto... Primeiro, o aspecto cru que eles estão vivendo, porque é preto e branco, ou seja, é sem cor, né? Tanto que assim, o Paco, ele vai sofrer uma perda nesse filme, posso falar isso também, e a Alex também. Então assim, é um contexto totalmente sem cor que eles estão vivendo, né? Não é uma vida plena e feliz. Eles têm sonhos frustrados. E o preto e branco, ele vem para retratar isso, sabe? Não tem cor, mas mesmo nesse mundo cru, nesse mundo terrível, nesse mundo agridoce, eles conseguem encontrar uma coisa bonita como o amor. E o filme não é exatamente um romance, mas o romance é uma coisa que permeia o filme todo. E assim, eu volto assim, eu digo sem medo, é um dos casais mais interessantes que eu já vi na dramaturgia brasileira. Um dos casais mais interessantes, um dos pares, né, mais interessantes que eu já vi. E de novo, eu tô tentando não dar muitos spoilers, mas falando sobre alguns aspectos gerais do filme, ele tem um personagem que serve como, vamos dizer assim, um vilão, né, o antagonista, vamos colocar dessa forma, que é o Igor, né? O Igor, ele vai ter um papel central aqui, porque, digamos assim, ele vai passar uma missão pro protagonista, né, pro Paco, e depois eles vão acabar se virando inimigos e tal, e tem que assistir o filme para entender. E ele é interpretado pelo Luiz Melo, que é um puta ator, assim, e ele é muito interessante que ele é super exagerado, né? É um ator, ele não chega a ser over-actor, mas ele é um ator assim com muitas expressões, ele fala de forma muito pomposa, e quando ele ri, ele gargalha, né? Então ele tem esse toque, ele aparece no Carandiru, que é um filme que eu vou trazer esse filme aqui pro canal qualquer dia, que eu adoro, que é com o Selton Mello, é do Guel Arraes, é uma comédia antiga já, e é maravilhoso a interpretação dele lá. Então assim, ele interpreta aqui vamos dizer assim, um vilão da história, e assim, muito interessante a forma como ele é construído, porque ele é um personagem totalmente exagerado nesse mundo cru, né? Então a gente vê a relação dele com a história, sendo que ele é um motivador para a história, porque ele que passa a missão pro Paco, ele que persegue o Paco a partir de um certo ponto do filme, e ele é um personagem que traz muita periculosidade, né? Assim, você fica tenso quando ele tá em cena. Na sequência final ali, vai ocorrer uma cena no meio do filme ocorre uma cena de um, vamos dizer assim, um jantar. Tem uma cena no restaurante, o Paco tá lá e tem mais dois caras, e ele chega e
Essa cena é muito foda. Essa cena é muito foda. Porque ele chega, digamos assim, o Paco não sabia que ele ia estar ali. Ele, de novo, não quero contar, mas ocorre uma cena de tensão. Ele pergunta: Paco, cadê tal coisa? E aí eu vou. E tem um detalhe muito interessante, porque olha só, o Paco, falando um pouquinho do personagem principal, ele tem o sonho assim de participar de peças de teatro, né? Tanto que o filme começa com ele ensaiando um texto, né? Um certo texto dramatúrgico. E ele tá ensaiando esse texto e super empolgado e tal. É tipo uma coisa que ele quer fazer, assim. O sonho da vida dele é ser ator de teatro, vamos dizer assim. E aí ele fica recitando esse texto, né? Algumas vezes no filme ele faz isso. E nessa cena ele tem que criar coragem, que ele é um cara meio covarde. Nessa cena ele tem que criar coragem pra se voltar contra o vilão, né? O Igor. E ele do nada começa a recitar esse texto. Não chega a ser poesia. Esse texto, ele começa a recitar. E aí ele empurra o Igor e consegue escapar do local. Aquilo dá coragem pra ele, né? Então assim, olha o que o Walter Salles está falando pra gente. Ele tá falando que a partir dos sonhos, porque aquele texto é uma ficção, então aquilo conta como um sonho do Paco. A partir dos sonhos a gente ganha motivação. Então, de novo, é mais um elemento colorido, mais um elemento feliz num mundo que é preto e branco, né? E putz, é maravilhoso. Assim, é um filme que com certeza vale a pena ser visto. Eu não tô falando muito porque eu não quero dar muitos spoilers, eu até acho que eu já dei. Mas com certeza, se você não viu Terra Estrangeira, vale muito a pena. É um grande filme, muito mais para discutir. Se você quiser colocar no comentário, assim, depois que você assistiu, ou você eu espero que até já tenha assistido, coloque nos comentários a sua interpretação, uma outra indicação de algum filme que a gente sempre pode trazer aqui, né? Aqui a gente está disposto a qualquer obra, qualquer ficção, qualquer coisa, não apenas pelo entretenimento, mas pela conscientização e pelo nosso prazer em apreciar a arte, né? Não só a arte estrangeira, mas também a arte brasileira. Bom, foi isso, queridos agentes, apenas essa indicação deste filmaço. E eu vou ficando por aqui. Eu sou o K e até a próxima operação, meus queridos agentes.